Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo para você. Você, aluno do ensino médio, você, aluno que vai fazer Enem, você que está precisando de um conteúdo que vai agregar alguma coisa na tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu gosta de trabalhar? Qual é a tua visão de trabalho? E o consumo? O que tu acha do consumo? Você gosta de comprar? E o lazer? Você gosta de lazer? Você quer saber o porquê que eu estou fazendo esses questionamentos? Então fica até o final e vamos de aula. Aqui é Alberto Chaves, vence quem se lança. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a epígrafe que diz assim: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Quem disse isso? Steve Jobs. Mas vamos lá, gente. O que é o trabalho? Primeiro ponto. A palavra trabalho, gente, ela vem do latim tripalium. Tripalium quer dizer um instrumento formado por 3 paus. Tá aqui, olha aí o tripalho, ó. Instrumento formado por 3 paus. Pronto, pegaram? Então é o seguinte, é um instrumento formado por 3 paus, próprio para atar os condenados ou para manter presos os animais difíceis de ferrar. Traduzindo, era um instrumento de tortura. Tá aí, talvez, porque muita gente associa trabalho a instrumento de tortura. Ah, amanhã já é segunda-feira, tenho que trabalhar. Aí você já vai trabalhando na segunda pensando na sexta porque não quer trabalhar. Ou seja, a palavra trabalho, ela percorreu muitos lugares e acabou ficando até hoje na mentalidade de muita gente. É bom lembrar que se a gente pegar, por exemplo, na própria Idade Média, toda a ideia de trabalho que estaria associada a lucro, ela passou até a ser condenada pela igreja. Você vai entender aqui, calma. Primeiro, deixa eu fazer aqui uma definição para a gente voar nesses conceitos. Primeiro, o trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagem e construir cidades. Traduzindo, trabalho é o quê? É uma natureza transformadora. É a natureza transformadora, ou seja, é a natureza que é transformada, na verdade, né? Ou seja, tudo aquilo que é transformado, tudo aquilo que é modificado está associado a trabalho. Mas é interessante notar que lá na Idade Média, por exemplo, o próprio Marx, ele fala da questão de modo de produção. Ele chegou a falar do modo de produção asiático, escravista, feudal e capitalista. Ou seja, as formas que o ser humano cria para poder se manter em cima da ideia de trabalho. Na Idade Média, por exemplo, o modo de produção feudal, o feudo, a terra, a tenência, a gleba, era a principal fonte de trabalho de sobrevivência para os camponeses e para os senhores feudais. E aí depois veio o comércio, com o renascimento comercial, o renascimento urbano, e aí o comércio passa a ser a atividade mais importante. O trabalho da burguesia em algumas atividades era, por exemplo, gerar lucro através de um processo de usura que a igreja chegou a condenar. Daí a burguesia teve que procurar aí uma nova mentalidade religiosa para poder alicerçar uma das formas de trabalho da burguesia. E daí veio o calvinismo, que começou a pregoar que o trabalho e o lucro eram coisas abençoadas por Deus, e aí justificou-se o capitalismo, passou a se tornar o referencial do capitalismo, ok? Mas, passando um pouco aqui, para a gente falar de trabalho, nós temos que falar de uma palavrinha chamada ócio e negócio, né? O que seria o ócio? O termo ócio é associado hoje ao descanso ou não fazer nada. É aquele momento que você não está fazendo nada. Em alguns momentos as pessoas ficam tão sem fazer nada que elas ficam com um tédio, né? Mas olha como a palavra ócio, ela se modifica. Para os gregos, tratava-se do ócio digno, que os isentava das atividades que garantem a subsistência para gozar o tempo livre e dedicar-se às funções nobres de guerrear, fazer política, pensar e decidir. Traduzindo, na prática funcionava assim: um cara era um cidadão que tinha direito político na Grécia e você perguntava assim para ele: o que é que você faz de manhã? Nada. O que é que você faz de tarde? Nada. O que é que você faz de noite? Nada. Pronto, cidadão, porque vive o ócio. Se a pessoa dissesse assim, que trabalhava, ela era associada a escravo. Então toda atividade
de trabalho estaria associado ao escravo e o ócio estaria associado à figura do cidadão. Só que hoje, se você chegar para uma pessoa e dizer assim, né? Ei, o que tu faz de manhã? Nada. De tarde? Nada. De noite? Nada. O que as pessoas costumam chamar? Costumam chamar essas pessoas de quê? De vagabundo, né? Assim que faz. A pessoa até brinca, né? Até brinca. Ah, não, tal, bacana. Para vocês terem uma ideia. E já entre os romanos, a palavra ócio, do latim otium, manteve o sentido original grego, tanto é que o trabalho, olha aí, tanto é que o trabalho para sustentar a vida era identificado como a palavra negócio, nectio, não ócio. Olha como é que é a ideia, ó. O ócio era aquele tempo livre que você tinha para produzir algo. Não era bem, na verdade, não fazer nada totalmente para os gregos, né? Em alguns casos era não fazer nada e só pensar, só refletir. Mas em alguns casos, por exemplo, para os romanos, a palavra ócio estava associado a negócio, que era aquele tempo que eu tenho disponível para produzir algo para o meu sustento, tá certo? Então, olha como é que a palavra ócio e negócio estão associados, porque o negócio é o não ócio. Ou seja, aquele momento que eu não estou livre, mas que eu estou produzindo alguma coisa. E o ócio significa aquele tempo que eu tenho livre para que eu possa me dedicar às funções nobres. Então, deu para entender aí o que significa isso, né? Mas vamos lá. Os olhares diferentes sobre o trabalho. Na Idade Média, o trabalho estava associado à posse de terra, depois ao comércio pela burguesia. Isso eu cheguei a falar. O próprio Bacon, Francis Bacon e René Descartes chegaram a dizer que a ciência e a técnica seriam capazes de dominar a natureza. Então seria a ideia de que a ciência, juntamente com a técnica, poderiam dominar a natureza, uma espécie de trabalho de apropriação de tudo aquilo que faz parte da natureza. Só que o Marx, aquele que eu falei agora da questão do modo de produção, ele argumentava o trabalho com mercadoria. Olha aí, ele argumentava o trabalho com mercadoria e uma atividade que aliena. Olha aí, na verdade o trabalho era uma mercadoria. Para ele, traz de um binômio que era o fetichismo e o que ele chama de reificação. O que seria isso? Para Marx, o trabalho ele era algo alienante. Por quê? Aí nós vamos retomar aqui o raciocínio. Porque desde quando nós vamos falar a ideia do pensamento do Marx, é um pensamento do século XIX, que está no cenário da Revolução Industrial, da industrialização da Europa, e é o momento que nós vamos ter a divisão de trabalho, que é a questão do Fordismo e do Taylorismo. Nós temos aí a otimização, a divisão do trabalho, ou seja, cada um fazer a sua parte dentro da fábrica, que era o Taylorismo, e a divisão da produção, que era a otimização do trabalho, que era o Fordismo. Para Marx, devido a esse trabalho ele ser muito repetitivo, gerava alienação. E não só por causa disso, porque o operário ele não acompanhava todo o processo produtivo e, consequentemente, não exercia a criatividade, né? Então, só que aí ele trabalha isso como uma atividade que aliena e tem um binômio. De um lado, o trabalho associado ao fetichismo e à reificação. O que seria isso? O fetichismo é o processo pela qual a mercadoria é um ser inanimado, gente, né? O que é um ser inanimado? É um ser que não é vivo, né? Mas que adquire vida porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso e passam a determinar as relações humanas, ao contrário do que deveria acontecer. Então, para ele, a mercadoria, ela passa, aquilo que era um ser inanimado, que não tinha vida, passa a ganhar tanta vida que a mercadoria passa a se sobrepor, está além do ser humano. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples. É aquela ideia do cara, quando ele vai roubar um tênis, ele não olha o ser humano, ele olha o valor que está agregado no tênis. Então, para ele, a mercadoria tem mais valor do que o ser humano. Pronto, seria justamente isso. E tem a questão da reificação. A palavra reificação vem de reis, quer dizer coisa. É a transformação dos seres humanos em coisa. Então, o que acontece? Dentro do cenário capitalista, da industrialização, o ser humano ele passa a ser uma coisa, uma mercadoria. E ocorre o que ele chama de coisificação do indivíduo. Ou seja, o indivíduo é transformado em mercadoria. Ok? Mas, continuando, o trabalho e seus efeitos. O próprio Michel Foucault, olha o que ele vai fazer. Com o capitalismo e suas fábricas, criou-se a disciplina.
mediante o que Michel Foucault ele definiu como controle minucioso das operações do corpo. Olha aí, gente, na verdade, deveria estar até no plural aí a palavra, né? Controle minucioso das operações do corpo, tá bom? Me perdoe aí no slide, estou fazendo a correção aqui, ó, tá bom? Ó, controle minucioso das operações do corpo. O que seria, na verdade, isso? Segundo o Michel Foucault, com a questão da fábrica, com a produção, então estipula o horário para começar o trabalho, para terminar o trabalho. Então tudo passa a ser cronometrado, ou seja, tudo passa a ser trabalhado em forma do relógio. E isso vai fazer com que ocorra o que ele chama de docilização do corpo. O próprio Michel Foucault, lá no livro Vigiar e Punir, que é a história da violência nas prisões, ele diz assim: esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade e utilidade, são o que podemos chamar as disciplinas. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, mas as disciplinas se tornaram, no decorrer do século XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação. Então, olha o que ele vai dizer ainda. Ele vai dizer que o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar a sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna mais obediente quanto é mais útil e inversamente. Em poucas palavras, para Michel Foucault, na verdade, com a ideia de trabalho está associada à ideia de controle, de dominação. Então, a questão das fábricas, estipulando o horário, o tempo de serviço, isso faz com que o corpo acabe sendo dominado. Daí, tudo alicerçado, o Fordismo e o Taylorismo, porque eles passaram a racionalizar o trabalho nas fábricas. O que é racionalizar? Otimizar, dividir o trabalho, separar, estabelecer funções. E o relógio passou a ser um instrumento de poder e controle. Por quê? Nós sabemos que hoje tudo é feito de acordo com o tempo. Interessante, né? Nós somos controlados pelo tempo, mas nós matamos o tempo, né? Hoje, por exemplo, fala-se da ditadura do relógio, né? Horário para trabalhar, horário para estudar, mas uma das coisas que o ser humano menos sabe fazer é controlar o tempo, e quando ele não está fazendo nada, ele acaba matando o tempo. Mas isso a gente vai falar mais à frente. Outros questionamentos sobre o trabalho. Vamos continuar aqui. Os pensadores da Escola de Frankfurt, corrente filosófica chamada Teoria Crítica, que surgiu na de 1930 na Alemanha, os conflitos são mascarados e a oposição desaparece. Olha o que acontece. É simples. Para Max Horkheim, na obra Eclipse da Razão, olha o que ele fala. A razão cognitiva é superada pela instrumental. O que o Horkheim está falando aqui? É simples. Ele está dizendo o que seria a razão cognitiva. A razão cognitiva, ela busca conhecer a verdade de respeito ao saber, à sabedoria, ao conhecimento. Já a razão instrumental, ela é mais operacional, ou seja, consiste em agir sobre a natureza e transformá-la. Em poucas palavras, para a Escola de Frankfurt, para o Horkheim, ele está dizendo o seguinte, que o trabalho no cenário industrial, ele faz com que o ser humano foque mais nas operações mecânicas de trabalho e acaba não pensando sobre isso. Então esse ser humano, ele acaba sendo controlado. Então o trabalho que deveria também servir como contribuição para a construção do conhecimento humano, da ideia de sabedoria, de racionalidade, ele acaba mascarando tudo isso. Então o ser humano, em poucas palavras, ele deixa de pensar, porque passa a ser tudo automático. Muito bem. Olha o que o Max Horkheim fala assim, ó. Olha o que ele mesmo fala, ó. Como o Horkheim mesmo fala, ó. A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Então, quer dizer o quê?
que no final o homem acaba dominando o homem e acaba sendo dominado. Pronto. Mas e o consumo? E o consumo? Quem que não gosta de comprar? Quem que não gosta de consumir? Vamos lá, o que a filosofia tende a falar aqui sobre a perspectiva de alguns filósofos, ok? Beleza? Vamos lá. O consumo. Consumir é um ato por excelência que nos permite atender às nossas necessidades vitais, próprias da sobrevivência, como alimentar-se, vestir, se abrigar. Você sabe isso na prática, quando você está com vontade de comer, se vestir, sei lá, você sabe, né? Mas Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, suscitou a perda da dimensão da crítica que ele chamou de unidimensionalidade. Professor, o que seria isso? É simples. O homem unidimensional ele pode ser visto como uma análise da sociedade altamente industrializada. O Horkheimer argumenta que a sociedade industrial, ela avançada hoje, ela acaba percorrendo falsas necessidades, que essas falsas necessidades acabam integrando o indivíduo a um sistema de produção e consumo. Então, em poucas palavras, ele está dizendo que tudo que está sendo produzido é para integrar o indivíduo à produção e ao consumo. E aí ele diz que a comunicação de massa, cultura, publicidade, administração de empresas, esses modos de pensamento contemporâneo, tudo isso vai interferindo na forma de pensar do indivíduo. Então, para ele é algo negativo, porque esse consumo ele se torna alienado. Toda vez que você se deparar com a expressão consumo alienado, é mais ou menos dizendo assim, na verdade, mais ou menos não, é dizendo assim, é uma pessoa que ela não sabe o que ela está consumindo, entendeu? Ela às vezes é induzida pelos mecanismos de comunicação, né? Através dos anúncios, da propaganda, da publicidade, enfim. O homem moderno ele passa a mergulhar na euforia de consumo alienado, segundo alguns pensadores. Por exemplo, continuando aqui as críticas ao consumo, Bauman, ao homem da sociedade líquida, né? Acho muito interessante, muito bem. Ele diz que o consumo aposta na irracionalidade dos consumidores e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas. Traduzindo, a sociedade industrial ela induz o ser humano a consumir, e ele acaba não pensando sobre isso e acaba se tornando algo automático. Aquela questão, quem nunca comprou alguma coisa que não precisava e depois, poxa, comprei isso para quê? Né? Mais ou menos isso, ok? Os pensadores do século XX salientam que todas as transformações ocorridas na economia e na tecnologia têm exigido novas formas de pensar do ser humano. Traduzindo, em poucas palavras, que toda essa mudança que está ocorrendo hoje, que você está vivendo, que eu estou vivendo, oriundo das tecnologias e, consequentemente, de tudo que está ao nosso redor, isso tem modificado a forma de pensar do ser humano. Para você ter uma ideia, o ser humano, quando ele fala que o ser humano ele fica irracional, na verdade, fica irracional, ele deixa de ser racional, significa que o homem deixa de pensar para fazer e faz sem pensar, ok? Mas e o lazer, gente? O lazer, quem que não gosta? Hoje muita gente, o seu lazer é o quê? Tá na internet, né? Navegando, beleza? Mas vamos lá. Somos a civilização do lazer? Vamos lá para a sua resposta, para ter a resposta disso aqui. Primeiro ponto, o lazer é uma criação da civilização industrial, gente. A diminuição do tempo de trabalho possibilitou o que foi chamado de a criação do tempo liberado. O que é esse tempo liberado? É o tempo propriamente livre. É o que sobra após a realização de suas atividades, aquelas atividades que você é obrigado a fazer, ok? Olha, inclusive, chegou-se a um sociólogo francês e chegou a dizer que o lazer é um conjunto de ocupações às quais os indivíduos podem entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se. Olha aí, Dumazier, justamente isso, Joseph Dumazier, esse filósofo francês, ele chega a dizer que o lazer, então, seria justamente esse momento que você se ocupa de algo que você está livre.
É aquela ocupação que, poxa, eu tô livre aqui, cara, porque eu não tenho mais nada ao que fazer de forma obrigatória. Pronto, seria isso. Então, no meio disso, o lazer ele teria 3 funções solidárias. Uma delas seria o descanso, o outro o divertimento e outra a participação social mais livre. O que seria o descanso? É em decorrência daquela liberação do cansaço. Pronto, então, primeiro ponto, o lazer é para você descansar, meu irmão, minha irmã. Descansar. Segundo ponto, divertimento. É a recreação, é o entretenimento, ou seja, é uma complementação que dá equilíbrio, aquele equilíbrio psicológico do teu emocional, que é para compensar o esforço que você fez no teu trabalho, ok? Outro ponto, outra função do lazer é a participação social mais livre, ou seja, é a possibilidade de desenvolvimento pessoal. É aquela procura desinteressada de amigos, de aprendizagem voluntária, o que estima a sensibilidade e a razão, além de facilitar condutas inovadoras. É bom lembrar, vale chamar atenção ao lazer ativo, que é aquele no qual a pessoa pode escolher algo prazeroso e que ao mesmo tempo a modifique como ser humano. Então, existe o lazer. O que é o lazer ativo, gente? Eu vou escolher aquele tempo. Poxa, eu tô aqui, não tô mais no meu trabalho, vou escolher uma coisa para mim fazer, pronto, e descansar, relaxar, pronto. Essa seria a ideia de lazer, ok? Mas o que fala Domenico De Masi? Gente, eu recomendo, inclusive, tem uma obra aí que é O Ócio Criativo, de Domenico De Masi, onde ele fala justamente sobre a questão do ócio criativo. Olha o que ele fala aí, ó. Quando trabalho, estudo e jogo coincide, estamos diante daquela síntese exaltante que eu chamo de ócio criativo, né? O que seria, na verdade, essa ideia do ócio criativo? O próprio Domenico De Masi, ele chega a dizer o seguinte, ó, o que ele chega a dizer: eu me limito a sustentar com base em dados estatísticos que nós, que partimos de uma sociedade onde uma grande parte da vida das pessoas adultas era dedicada ao trabalho, estamos caminhando em direção a uma sociedade na qual grande parte do tempo será, em parte, já é dedicada a outra coisa. Então, a primeira coisa que ele está dizendo que, por exemplo, as sociedades de hoje, nós temos agora a oportunidade de poder utilizar o tempo livre ou utilizar mais tempo, por isso que ele defende até a redução da jornada de trabalho, para que o homem possa trabalhar o ócio criativo, ou seja, a sua criatividade, né? Ele chega até a dizer o seguinte, ó, que a principal característica, né, como ele falou aí, a principal característica da atividade criativa é que ela praticamente não se distingue do jogo e do aprendizado, ficando cada vez mais difícil separar essas 3 dimensões que antes em nossa vida tinham sido separados de uma maneira clara e artificial. E aí, daí por que ele fala que quando o trabalho, estudo e jogo coincide, estamos diante da síntese exaltante, ou seja, que é uma síntese que nós devemos destacar, que eu chamo de ócio criativo. Então, o Domenico De Masi, ele vai trabalhar justamente isso. Na verdade, o ócio, para ele chega até a dizer assim, ó, o ócio pode ser muito bom, mas somente se nos colocarmos de acordo com o sentido da palavra. Para os gregos, por exemplo, tinha uma conotação extremamente física. Trabalho era tudo aquilo que fazia suar, com exceção do esporte. Isso aqui é importante para a gente entender mais ainda. Então, por exemplo, para os gregos, trabalho era tudo que nos fazia suar, cansar. Quem trabalhava, isto é, suava, era um escravo ou era um cidadão de segunda classe. As atividades não físicas, a política, o estudo, a poesia, a filosofia, eram ociosas, ou seja, expressões mentais dignas somente dos cidadãos de primeira classe. Então ele faz aí uma distinção muito grande entre trabalho e ócio, porque na verdade assim, o ócio e o trabalho é quando você rala, né? Você rala. E o ócio é quando você vai produzir, vai trabalhar também, mas você vai poder utilizar esse tempo livre para poder executar alguma coisa. Por isso que os romanos pegaram isso e chamaram de negócio, ok? E aí, você vive no ócio? Ou você vive no trabalho? E aí, você vive consumindo? Ou você vive no lazer, ok? Então, em resumo, nós trabalhamos aqui o trabalho, o lazer e o consumo. Nós vimos que o trabalho é tudo aquilo que
é resultado de uma transformação, que o lazer está associado àquelas horas que você está livre, quando você não está ocupado com as suas atividades que são obrigatórias, e o consumo está associado àquelas necessidades que nós precisamos e que no mundo industrial passa a ser utilizado como instrumento de poder, tá certo? E fica aí uma epígrafe. O que você faz com o seu tempo hoje certamente determinará o seu amanhã. Alberto Chaves, ok, gente? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se for interessante, se inscreve no canal, deixa aí um like, deixa um comentário e até a próxima!